Oi, gente. O Roda Viva foi machista? É isso que nós vamos discutir aqui nesse episódio de exposição dialogada no canal A Nova Máquina do Tempo, um canal que discute principalmente política, mas também filosofia e ciência. Tem uma sessão com entrevistas com especialistas na sessão diálogos, e eu também discuto filmes e séries e outros produtos culturais e o que eles trazem pra gente do ponto de vista filosófico e político. Bem, e eu sou André Teixeira Jacobina, caso você não saibam. E caso vocês não saibam, eu sempre faço uma análise parcial. Acredito que neutralidade e imparcialidade não existem. Então, se você está vindo esperando isenção e imparcialidade, isso para mim nem existe. Então, que fique claro isso. Tem um vídeo, inclusive, sobre isso no canal. Pois bem, eu fiz duas análises aí da participação de Manuela Dávila no Roda Viva. E tá rolando essa polêmica no Twitter, no Facebook, em tudo quanto é lugar, no YouTube. Se houve uma participação machista no Roda Viva, se a forma como trataram Manuela Dávila foi um reflexo do machismo. Primeiro de tudo, nós temos que fazer uma crítica extremamente dura, eu não fiz antes, mas vou fazer agora, o fato do Roda Viva ter levado um assessor de Bolsonaro para a bancada. Por que isso é passível de crítica extremamente dura? Porque nenhum outro candidato teve que enfrentar o assessor de um outro candidato na bancada. Então isso quebra a isonomia das regras do Roda Viva. Se eles sempre tivessem assessores de outros candidatos convidados, isso seria uma prática normal, corriqueira. Mas o fato é que nunca isso antes ocorreu. E aí eles trouxeram, aparentemente para causar polêmica, para atrair audiência, enfim. E colocaram Manuela Dávila numa situação muito complicada, porque se ela dissesse, não, eu não quero esse cara aí, ela poderia passar de antidemocrática, enfim. E ela ficou com receio disso, exatamente por isso aceitou a participação dele, mas essa escolha e a responsabilidade é inteiramente do staff, dos administradores do Roda Viva. Foi um erro crasso. Não é? Agora, a participação dos outros membros da bancada do Roda Viva, em termos de machismo, eu diria que eu não chamaria de machismo. Talvez uma certa falta de educação, falta de paciência em esperar ela responder. É verdade também que em algumas perguntas, como eu apontei no meu vídeo, Manuela Dávila se negava a responder, desviava o assunto e tal. Então, quando ela faz isso, de certa forma, ela pressiona a outra pessoa. Não sei se precisaria interromper, mas quando a palavra voltasse, teria que dizer, olha, Manuela, você não respondeu aqui e tal. Eu até apontei alguns casos que Manuela não tratou, né? Assim, de cabeça, foi aquela pergunta relativa aos privilégios dos políticos e o salário dos políticos, e ela foi falar do financiamento das campanhas. São coisas interrelacionadas dentro do âmbito da questão da política partidária, mas ela não tratou do assunto em si, e teve outros momentos que isso aconteceu ou que ela relutava em responder. Então eu não chamaria essas interrupções todas de machismo, necessariamente. Mas houve uma declaração machista, sim, do Fernando Dávila, que foi o assessor do Bolsonaro. E tem muita gente aí me criticando, dizendo, no Brasil não tem cultura de estupro, porque o estupro não é valorizado e até os bandidos perseguem os estupradores. Sim, o estupro é muito mal visto na nossa sociedade, mas a existência da cultura do estupro não é isso. E se você acha que a cultura do estupro seria simplesmente um incentivo ao estupro, você não sabe nem o que é a cultura do estupro. Enfim, a cultura do estupro é uma sociedade que tem comportamento machista, que em determinadas circunstâncias, determinados indivíduos têm comportamentos que ficam permissivos em relação ao estupro. E nós temos casos de estupros coletivos, não sei se vocês querem que eu coloque os links aí, mas tem os casos aqui no Brasil, inclusive algum deles ficou bem famoso porque os estupradores estavam filmando o que eles estavam fazendo, né, o crime, e que mostram que esses elementos culturais existem. O Brasil é um país profundamente machista, e para eu demonstrar que existe uma cultura do estupro, basta mostrar os índices de estupro e de violência contra a mulher num país como o Brasil, que são extremamente altos. Mas para vocês entenderem um pouquinho melhor isso daí, eu vou colocar o link para um estupro de uma jornalista da CBS,
que aconteceu no Egito. O lado mais extremo da cultura do estupro, no mundo hoje, existe na cultura islâmica. Em certos países islâmicos, onde existe um fundamentalismo religioso muito grande, existe a visão que se a mulher sair sem a burca, ela está pedindo para ser estuprada. É óbvio que isso não pertence a todos os islâmicos, isso não pertence a todos os países de maioria islâmica, mas em um considerável número de países de maioria islâmica existe isso. E imigrantes islâmicos na Alemanha fizeram com que um prefeito de uma cidade alemã dissesse para as alemãs saírem de casa, digamos, mais vestidas e mostrassem menos seus dotes femininos. Claro que é um absurdo pedir para as mulheres alemãs, enfim, mas ele fez isso com um ato de preservação, porque ele sabia da cultura desses imigrantes, que não é de todos os imigrantes, nem todos fariam esses atos, mas que o risco existia e para ser precavido ele deu essa sugestão. Então isso quer dizer o quê? O machismo, quando ele é levado ao nível mais extremo, e eu estou pegando o extremo para vocês entenderem, ele tem uma característica de transformar a mulher em um objeto sexual apenas nisso. E aí, determinados comportamentos da mulher, na visão do ultramachista, justificam o estupro. Então, e justificam a violência contra a mulher e tal. E qual seria um exemplo brasileiro disso? A cultura, por exemplo, de achar que quando a mulher está bêbada, ela não precisa expressamente consentir. E aí o cara acha que porque transou com ela, porque ela estava alcoolizada, que isso não foi estupro. E é estupro. Se ela não consentiu, enfim, é uma modalidade de estupro. Estupro tem vários tipos, não é só aquele... a mulher está totalmente consciente e o homem faz a força com a ameaça de violência. Esse é um dos tipos. Né? Existe com drogas e tal, enfim. Então, é importante ter clareza disso. Então, a cultura do estupro é algo que existe, é um reflexo, eu diria que é um subproduto do machismo brasileiro. E o assessor do Bolsonaro, ao negar a cultura do estupro, de certa forma negando a existência ou a presença de um forte machismo brasileiro e da violência contra a mulher, enfim, que é muito forte, ele basicamente fez uma declaração de tom machista, além de outras posturas que ele teve grosseiras e tal, que podem sugerir para algumas pessoas analisando um certo grau de machismo, e eu concordaria em relação a ele. Mas ele não deveria estar ali. E aí a responsabilidade do Roda Viva foi muito grande em ter colocado aquele indivíduo ali. Os outros, né, aquele filósofo, economista e tal, que interrompeu ela algumas vezes, o máximo que se pode dizer dele, eu diria que talvez um pouco de impaciência, talvez um pouco de grosseria. Ele, por exemplo, sugeriu que o lado dela também tem financiamento escuso. Aí ela disse para ele provar, porque o que ele estava fazendo ali era uma calúnia. E se ele não tem capacidade de provar, ele estava caluniando o partido dela, o partido da Manuela. E ela muito bem pegou isso e deu-lhe uma alfinetada. Mas fora o Frederico Dávila, desculpe, eu não vejo estupro nos outros entrevistadores. Eu vejo sim, e aí eu critico fortemente, uma incompetência do Roda Viva, e talvez por questões de audiência, ter levado um assessor de Bolsonaro para fazer intriga. E para, enfim, motivar mais visualizações e mais audiência e tal. Mas os outros entrevistados não tiveram que lidar com assessores de mais ninguém, e esse foi um erro crasso. E pedir que a Manuela dissesse que ele não deveria estar lá, também é uma coisa complicada, porque aí, se ela disse que ele não deveria estar lá, não teria aquela fala do Lessa no início, que o entrevistado permitiu que o Roda Viva livremente escolhesse os membros da bancada. Ele não diria isso. E aí ficaria parecendo que ela foi autoritária. Quando, na verdade, ela dizer que ele não deveria estar lá é para criar isonomia, para que todos os candidatos participassem em condições mais parecidas, mais semelhantes, em que não tem um claro, digamos assim, advogado não no sentido de juiz, mas alguém que advoga em nome de
de um outro candidato sentado ali na mesa. Claro que ele tem interesse não em ouvir o que Manuela tem a dizer e trazer contra-argumentos e ter um diálogo. Ele quer destruir a candidatura dela, porque ele tem um candidato e está ali simplesmente fazendo propaganda do seu candidato. Então, esse equívoco do Roda Viva foi assim terrível. O Roda Viva tem responsabilidade em ter trazido uma pessoa machista, ou pelo menos com tendências claras disso, para debater com uma feminista. Quer dizer, me parece clara a intenção do Roda Viva de gerar polêmica, de gerar visualizações, ou seja, fizeram a coisa errada e fizeram porque queriam Ibope. Então, cabe uma crítica aí também. E é isso aí que eu penso, né? Eu penso que nós temos que ser extremamente críticos com relação a essa atitude do Roda Viva. Mas eu não estenderia aos outros membros da bancada a crítica de machistas. Eu diria que eles foram impacientes e Manuela, em alguns momentos, não em todos, em alguns a impaciência deles foi maior, em outros eu acho que Manuela desviou do assunto e meio que motivou que isso acontecesse. Não estou dizendo que Manuela desviou todas as vezes, mas em alguns momentos isso aconteceu e eu pontuei na minha análise os momentos que eu avaliei que isso aconteceu e critiquei ela por essa estratégia. Então o que eu penso é isso aí, e só reforçando para aqueles que falam que a análise tem que ser imparcial e isenta e tal, veja o meu outro vídeo sobre isso, porque eu não acredito em isenção, nem imparcialidade, nem neutralidade, viu gente? E para mim isso não existe. Eu assumo claramente os meus pontos de vista aqui no canal e eu entendo que essa é a forma honesta de se desenvolver um diálogo. Enfim, era isso que eu tinha para dizer hoje. Ainda estou finalizando aí a minha recuperação da gripe, da garganta. Mas agradeço a presença de vocês e peço que vocês compartilhem o vídeo, deem um like, se inscrevam se vocês gostam do meu conteúdo. E era isso aí. Amanhã, se tudo der certo, eu estou postando dois episódios do Filosofia Popular, em que eu analiso filmes e séries do ponto de vista filosófico e político. Vou tentar ver se eu concluo aqui hoje. Um abração.